Flamengo de Felipe Luiz estreia na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul nesta quarta-feira, 10 às 14 horas, horário de Brasília. Felipe Luiz estreia na Copa Intercontinental com o Cruz Azul do México e busca não repetir a participação do Botafogo de Arthur Jorge em 2024. Na ocasião, o Alvinegro foi a primeira equipe sul-americana a disputar o novo formato do torneio, mas acabou derrotado pelo Pachuca por 3-0. Se despediu precocemente da competição, isso porque o rival do Flamengo precisaria disputar mais uma partida além do duelo contra os mexicanos para enfrentar o Real Madrid na grande final. O caminho rubro-negro será o mesmo para chegar à decisão sobre o PSG. O Mengão precisa superar o Cruz Azul no Derby das Américas e vencer o Pirâmides do Egito pela Challenge Cup. E aí, o que vocês acham, pessoal, desse jogo? Será que o Brasil chega à final dessa Copa, hein, pessoal? O que vocês acham? Técnico responsável pela conquista do Botafogo na temporada 2004, Arthur Jorge, que hoje comanda o Al Rayyan, do Catar, elogiou o trabalho de Felipe Luiz no Flamengo em 2025. O português revelou que assiste aos jogos do rubro-negro, mesmo estando em um fuso horário, de 6 horas à frente do Brasil. Em entrevista ao GE, o treinador declarou que aprecia o trabalho do ex-lateral do mais querido e o considera como um grande valor para a nova geração de técnico do futebol brasileiro, hein, pessoal? Abre aspas, Mas passei este ano longe, mas passei muitas madrugadas vendo os jogos do Brasileirão. Sinto-me confortável para dizer que o Felipe Luiz é um treinador que eu aprecio. Ele venceu as competições que disputou pelo trabalho que fez. É um treinador que, como eu, fez o meu percurso inicial na formação do clube e que num curto espaço de tempo conseguiu se destacar com certeza por sua competência e qualidade e de uma nova geração de treinadores brasileiros de grandes valor, afirmou Arthur Jorge. Arthur Jorge aponta a diferença entre Botafogo de 2004 e o Flamengo de 2025, de Felipe Luiz. Assim como Jorge Jesus em 2019, Arthur Jorge conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2004. Na temporada seguinte, Felipe Luiz repetiu o feito dos portugueses com o Flamengo. De acordo com o ex-Botafogo, vencer ambas as competições é extremamente difícil, já que o Brasileirão não oferece jogos calmos e fáceis, e o fato da Libertadores ser extraordinária para o português. Sua equipe terminou a competição nacional de forma mais consistente que o rubro-negro. Abre aspas, encerrar o campeonato sem perder os últimos 16 jogos, creio que o Flamengo perdeu 3 desses 16 últimos. O que eu quero dizer com isso é o trabalho aqui, que é consistência. O Felipe vem com 15 jogos do ano anterior e engata no ano de 2005 com a sua equipe, disse o técnico antes de completar. Abre aspas, eu cheguei e os primeiros momentos foram de adaptação, ajustes e criação de identidade. E conseguimos ter um final de campeonato avassalador, sem margem nenhuma para erros, o que resulta naquilo que foi a conquista. Ver hoje o Felipe de fazer o mesmo também, ganhando esses 2 títulos, de fato também reconhecer a competência de quem o consegue fazer. É um feito enormíssimo, afirmou Arthur Jorge. O ano ainda não terminou para o Flamengo, que disputa o Intercontinental com o objetivo de encerrar o ano com um troféu mundial, mas o planejamento para 2026, mesmo que atrasado pela maratona de jogos, já começou e com possibilidade de presentes de Natal para o torcedor, segundo o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP. Um dos grandes assuntos no momento na Gávea
é a renovação com Felipe, né? O próprio treinador indicou o desejo de ficar, porém, sem tempo para se aprofundar em negociações com o clube, que compartilha da mesma intenção. Abre aspas, né? O mundial para esse fim atrapalha essa decisão. São mais de 10 dias e imaginava estar com tudo fechado até os dias 15. Eu colocaria mais 10 dias até o Natal. Comentou sobre a renovação de Felipe Luiz, né? Questionado se esse era o presente de Natal para o Flamengo, Bap foi misterioso e indicou que mais coisas podem vir, né? Abre aspas, eu acho que presente, presentes de Natal podem ser outros, disparou, né? Bap foi prontamente questionado se o presente de Natal seria como R$ 1 bilhão para que o Flamengo, o próprio dirigente, revelou ter para gastar nos próximos anos. Né? Abre aspas, né? Não é 1 bilhão para comprar presente de Natal, né? Pergunta, ponto de interrogação, né? É 1 bilhão para de algumas maneiras planejar os próximos 2 anos, rebateu. Arias é um dos alvos do Flamengo, não está confirmado nessa lista de Natal, né? Rubro-negra, nem nenhum outro jogador específico, abre aspas, né? Não falo de nome, né? Falo sobre conceito, fecha aspas, resumiu, abre aspas, né? O Flamengo conceitualmente vem mais forte ano que vem do que em 2025. 2025 foi um processo de construção, mudança de gestão, de modelo, nomes novos na adaptação do Boto e do Felipe e a chegada de jogadores que aconteceram mais tarde. Esse ano não devemos ter isso, né? Não devemos ter problemas de caixa que tivemos conceitualmente. Vamos vir mais forte, né? Mas é um desafio enorme quando você ganha o que a gente ganhou, é manter a fome. A maior preocupação é de ter 30 leões com muita fome, argumentou. Eita, pessoal. Aí você quer vir forte mesmo, o que, é que vocês acham, pessoal, do Flamengo? E qual será esse presente que ele vai dar, hein, pessoal? Presente de Natal, hein? O Brasileirão de 2016 terá uma mudança relevante, né, na distribuição financeira da Libra. O bloco passou a contar, né, com 10 clubes na Série A, após o acesso do Remo. A alteração que faz o pagamento estimado em 1,17 bilhão passe a ser dividido entre mais clubes, ou seja, a projeção é o Flamengo, né, arrecadar menos de TV na TV na próxima temporada, como revelado pelo presidente Ibap, né, durante a reunião do Conselho Deliberativo. O contrato entre Globo e Libra não prevê aumento somente anual, caso mais de 9 clubes joguem a Série A. O clube que terá um aumento em comparação a 2025 e o Remo que disputou a Série B. O impacto é direto, né? Sobre o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Bahia, Cruzeiro, Santos e Vitória, né? A Globo seguirá fazendo os pagamentos de acordo com as regras já determinadas, 40% em cotas iguais, 30% por desempenho e 30% por audiência. Ainda não há uma projeção exata de quanto o Mengão vai receber da Libra, né, em 2016. Isso porque a fatia de desempenho depende da campanha e a receita de pay-per-view, né, varia ao longo do ano. Além disso, a disputa judicial do clube pela divergência nos critérios para a distribuição da fatia de audiência. Mesmo sem números exatos, o Flamengo deve encerrar 2025 com algo entre 197 milhões de reais a 250 milhões em direito de transmissão. Para 2026, porém,
O ponto central não depende de projeções. A simples presença de 10 clubes da Libra na Série A do Brasileirão já garante a redução dos valores. A entrada do Remo muda a distribuição financeira da Libra para 2026. Transmissão do Brasileiro 2026 divisão entre Libra e LF. Com os 20 clubes já definidos e organizado, né, e a organização das transmissões entre Libra e LFU também está determinada. São 190 partidas por liga, divididos nos mesmo pacote da transmissão do Brasileirão de 2026 ou 25. Né? A Libra, composta por Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Bragantino, Remo, Santos, São Paulo e Vitória, vendeu seus direitos de maneira exclusiva ao Grupo Globo. Né? A LFU, formada por Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Curitiba, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Mirassol e Vasco. Né? E optou por um modelo fragmentado. Suas partidas são divididas entre diferentes plataformas. Né? O Vitória deve oficializar nos próximos dias a renovação do técnico Jair Ventura para a temporada 2026. A permanência do treinador ganhou força, né, após ele conduzir o rubro-negro à permanência na Série A do Brasileirão. E aí, o que você acha, hein, torcedores? Hein? O presidente do clube, Fábio Mota, afirmou que apenas detalhes burocráticos separam o anúncio oficial. Abre aspas, né? A gente já vinha conversando com o Jair. Agora é acertar pequenos detalhes, né? Não vai ter problemas e vamos renovar, sim. Jair será nosso treinador na próxima temporada, garantiu o dirigente. Após a vitória por 1-0 sobre o São Paulo no Barradão pela última rodada do Brasileirão, Jair Ventura também falou sobre a possibilidade de continuar no comando do Leão. Abre aspas, estou feliz, né, por ajudar. O mais importante é que o Vitória está na Série A. A torcida me abraçou, feliz demais, né? Tem tudo para dar certo. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Né? Jair Ventura dirigiu o Vitória em 14 partidas nesta edição do Campeonato Brasileiro, alcançando 54,7% de aproveitamento e sendo decisivo para evitar um novo rebaixamento à Série B. E aí, pessoal? É uma boa para a temporada 2026? Mas será que vai disputar só o Baiano? Hein, pessoal? Ninguém sabe. Será que o Campeonato Brasileiro começa já no dia 28, né? Mas aí, o que é que vocês acham? Será que ele vai estar lá quando começar o Campeonato Brasileiro, hein? E lembrando, pessoal, outra coisa, depois eu falo no outro vídeo. 10 anos, né? O River Plate voltará a ficar de fora de uma Copa Libertadores. A eliminação do Boca Juniors para o Racing no domingo, na semifinal do Clausura, confirmou o pior dos cenários em uma temporada melancólica para os milionários. Né? Eliminados justamente para a Academia nas oitavas de final. E os comandados de Marcelo Gallardo ainda tinham chance de vaga na Liberta em caso de título de Boca ou Argentinos Júnior, né? No Clausura, ficando com uma vaga na pré-Libertadores como quarto colocado geral, só que houve duelo direto entre as duas equipes nas quartas e agora os chineses caíram nas semis. Né? A última temporada sem o River foi em 2014. O clube viveu uma grave crise estrutural a partir de 2010, que culminou com o rebaixamento em 2011 diante do Belgrano. Os anos seguintes foram de reconstrução. Né? Matias Almeida, que recém havia encerrado sua carreira como jogador, assumiu como técnico e recolocou os milionários na elite no fim de 2023. Rodolfo de Onofrio assumiu a presidência e em 2014 o clube conquistou o torneio final com Ramon Dias. Né? Ramon saiu no meio daquela temporada e Marcelo Gallardo, chegou para revolucionar o clube, criando a base sólida do modelo de jogo da equipe que seria seguido em todos os times do profissional, até as camadas mais jovens da base. Né?
Apostando também em jogadores jovens e dando espaço para a base, o River voltou para a Libertadores com Gallardo em 2015 após um hiato de 5 anos e foi campeão após um início turbulento com classificação assuada nos grupos e fatídica oitava de final contra o Boca Juniors que terminou com confusão e vaga decidida sem jogo de volta. Com Gallardo até 2002, o River foi campeão duas vezes, até de 2015 e 2018. Foi vice-campeão uma contra o Flamengo em 2019 e chegou na semifinal duas. No retorno de Gallardo nesse ano, a equipe caiu nas quartas para o Palmeiras, com 5-2 no agregado e fez campanhas baixo do esperado também no cenário nacional. Né? Sem vaga na Libertadores, o River vai voltar a disputar uma Sul-Americana justamente depois de 10 anos. A última vez em 2015, quando foi semifinalista em 11 participações. Os milionários foram campeões em 2014 e vice em 2003. Segundo a imprensa local, o clube dava sinais de que investiria mais de 100 milhões de reais em reforços para a próxima temporada, mas o orçamento pode se adaptar com um cenário internacional diferente. O que deve acontecer de qualquer forma é uma reformulação do elenco, mudança então estão por vir. E aí, pessoal, o que vocês acham? Agora pode disputar na Sul-Americana. A mesma, né? O River Plate 2026. O Remo confirmou o primeiro reforço para 2026, né? A temporada de retorno do clube para a elite do futebol brasileiro, Aleph Manga chega para substituir o artilheiro Pedro Rocha, que deve assinar com o Coritiba. Eita, hein, pessoal? Abre aspas, né? Foi uma oportunidade de mercado. Era um jogador que vínhamos monitorado e teve a coincidência do Pedro Rocha, né? Sair. E é um jogador que contamos para 2026, garantiu o dirigente em entrevista para a TV Liberal. Aleph Manga, que viveu os melhores momentos da carreira pelo Coritiba, disputou a última Série B no Avaí. Foram 3 gols e 2 assistências em 23 jogos na competição. O reforço né, chega ao Leão para substituir o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, né, que não acertou a permanência no clube e deve ser anunciado nesta semana como reforço do Coritiba. Eita, hein, pessoal? E aí, o que é que vocês acham, hein, pessoal, de Aleph Manga agora no Avaí? E claro, na elite. Se fosse na Série B, até né, eu não sei como é que aí tá as condições físicas dele. Mas e aí, o que é que vocês acham? É um bom reforço para o Remo na temporada 2016. O que é que vocês acham, hein, pessoal? O artilheiro da Série C na campanha do acesso do Amazonas, foi o Amazonas, né? Sassá estará de volta na competição na próxima temporada. O atacante foi anunciado nesta segunda-feira 8 como novo reforço do Confiança em 2020, para 2026. Né? Sassá foi o grande artilheiro da competição em 2023 com o Amazonas. Com a camisa da onça pintada, o atacante marcou 18 gols e liderou o clube ao título e acesso inédito para a Série B. Nesta temporada, Sassá deixou o Amazonas ainda durante o estadual e rumou para o Criciúma. Foram 12 jogos no Tigre sem nenhum gol marcado. Série A e para a Série B ou Série C, pessoal. Criador Botafogo com passagem por Cruzeiro, o atacante é o 12º reforço do Confiança para 2016. Além de Sassá, chegaram os goleiros, né? Rafael Pascoal e Matheus Emiliano, o zagueiro Ícaro e os laterais Marcelo Nunes e Enzo Rocha, os meias Kelvin, Guilherme Nunes, Gustavo Nicola, Fabrício Oia e os atacantes Iago Silva e Danielzinho. E tem, pessoal, o Confiança, né? Contratando jogadores e se reforçando, né, para a temporada 2026. Depois de perder o acesso para a primeira divisão na última rodada da Série B, o Goiás confirmou nesta segunda-feira, 8, que o técnico Fábio Carille não seguirá no comando da equipe para a próxima temporada, hein, pessoal? Abre aspas, né? O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento do técnico Fábio Carille, deixa o clube juntamente com ele, o auxiliar Cuca e o preparador físico César Mendes e o analista de desempenho
Denis Lupo. O Goiás agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras. Diz o clube em nota oficial. Fábio Carilli assumiu o Goiás já na reta final da Série B e comandou a equipe somente em 6 partidas, com 3 vitórias e 3 derrotas. Sob o comando do treinador, o Esmeraldino chegou na última rodada dentro do G4 na Série B, mas perdeu o acesso após derrota para o Remo em jogo direto. Eita, hein, pessoal? E aí, o que vocês acharam dessa demissão de Fábio Carilli do Goiás, pessoal? Rebaixamento costuma deixar ferida e manchar, a história, mas neste século, torcedores de 10 clubes podem encher o peito e dizer: meu time não caiu. Um levantamento do GE mostra a seleta lista de clubes que não tem nenhum rebaixamento desde 2001 pra cá. 10 clubes ainda. Na Série A, o Flamengo, o Fluminense, São Paulo e o novato Mirassol são os únicos a escaparem do rebaixamento neste século. Na Série B, o Atlético Mineiro, Novo Horizontino, são os incaíveis. E na Série C, o Botafogo da Paraíba, o Floresta, Ipiranga e São Bernardo. Flamengo e São Paulo, claro, ficam em uma prateleira acima, já que eles estão na elite desde o início da história da competição. Não, desde o início não, porque se contar o de 37, ele não disputou. Aí o Flamengo, não, era para ter pesquisado qual ano o Flamengo começou, mas não está com tanto tempo assim não, né, pessoal? Outros times como Novo Horizontino e Mirassol têm uma história mais recente nas principais divisões. Aí você acredita que algum desses incaíveis amargará o primeiro rebaixamento no século em 2026? Comente, Correção. Diferentemente da informação divulgada pelo GE, são 10 clubes com rebaixamento neste século. A matéria original não citava o Fluminense rebaixado pela última vez em 98. Os maiores rebaixados, enquanto alguns clubes são incaíveis neste século, outros têm acumulado rebaixamento de 2001 para cá, contando todas as divisões do Campeonato Brasileiro. O ABC é o recordista com 7 rebaixamentos. Minha Nossa Senhora. O América Mineiro, América de Natal, o Criciúma, o Juventude, o Sampaio Corrêa, o Santa Cruz, o Sport, o Vitória tem 6 rebaixamentos neste século. Já Avaí, Coritiba, Guarani, Paysandu, Português estão na lista de 5 quedas. Minha Nossa Senhora. E aí, pessoal, os times incaíveis,